Te amo, viu? Bom dia a todos. Que bom estar aqui de volta, que bom ver essa igreja tão maravilhosa. Eu me sinto assim como se viesse de uma viagem missionária para prestar um relatório todo ano aqui a essa igreja, né? Como se fosse um missionário dessa igreja tão amada, tão bonita, que a gente conhece há tanto tempo, né? E tem visto o que Deus tem feito nessa cidade através dessa igreja. Eu louvo a Deus pelo seu pastor, pelo seu líder, louvo a Deus pela liderança dessa igreja, pela bênção dos pastores que Deus tem dado, os líderes que Deus tem colocado aqui, por essa juventude maravilhosa que está fazendo uma diferença na cidade. Isso tudo é graça de Deus. Gostei demais do tão profundo que foi que o pastor colocou essa questão do dízimo das ofertas. Não sei se você percebe, né? Mas a gente é fruto realmente das ofertas e dos dízimos que outros, né, no passado depositaram. Eu me lembro dessa igreja, sempre que eu venho aqui, e me lembro dessa igreja nos primórdios dela, né? Quando aqueles jovens se reuniam ali e sentavam no chão e louvavam a Deus, e nós somos frutos daquela época, né? E você é fruto do que Deus tem feito desde aquela época aqui nesse lugar e nessa cidade. Glória a Deus por isso. Amém? Irmãos, nós já estamos com 109 escolas lá na Índia, com 30 mil crianças intocáveis, crianças que nunca foram tocadas, porque até mesmo a sombra dessas crianças podem contaminar uma pessoa. Você pode imaginar uma criança que não pode entrar na classe, estudar, porque ela vai contaminar, se sentar na carteira com outras crianças, vai contaminar aquela classe. Você pode imaginar ter um filho que você faz a inscrição dele, a matrícula dele na escola, mas ele não pode entrar naquela escola e sentar junto com os coleguinhas, que na hora do lanche, por seu filho ter nascido onde ele nasceu, por ter nascido na casta onde ele nasceu, ele não vai poder se casar com uma pessoa lá na frente que seja melhor ou pior do que ele, em termos sociais, econômicos. Você pode imaginar um país onde as pessoas nascem segundo o Deus principal do panteão de deuses, de milhares de deuses daquele país, que você foi criado de maneira desigual diante dos outros homens, que dependendo do lugar onde você nasce, da cor da sua pele, da vocação do seu pai, você vai ser exatamente aquilo durante toda a sua vida, sem direito à mobilidade social. É assim que 250 milhões de pessoas estão vivendo hoje, lá na Índia. E nós acabamos de chegar de lá e estamos vendo uma transformação muito grande. Antes você perguntava para as crianças na nossa escola, quando eles chegavam, o que você vai ser? Eles diziam: eu vou ser um coveiro como meu pai. Eu vou ser um catador de carcaça de animais dilacerados nas estradas como meu pai. Eu vou carregar corpos de pessoas da minha mesma casta nas costas e tentar encontrar um lugar onde eu possa enterrá-los, porque cemitério para Dalit não existe. E hoje você pergunta para uma criança na escola o que você vai ser, ela fala: eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um professor, eu quero mudar o meu país, eu quero fazer coisas grandes. Antes você corria atrás deles para abraçá-los, porque eles achavam que estava te contaminando se abraçasse. Agora eles vêm, todos eles correm em cima da gente, quer ficar tocando na gente. E tocar na Índia é algo precioso, que só cristão faz isso. Irmãos, se a igreja não se mobilizar, pode ter certeza que esse mundo não vai experimentar essa coisa tão grande e tão bonita. Eu fico imaginando aquilo que você falou, pastor,
que a salvação daquela gente depende do dízimo que Deus tem dado para nossas igrejas. Você concorda com isso? Porque se você dá com alegria e dá sabendo o que você está dando, analisando as bênçãos, né, que a gente mesmo tem recebido, porque somos parte de uma família. Aqueles indianos não são menos do que nós. Eles nasceram à imagem e semelhança de um Deus que já escolheu alguns deles para a salvação. E eles vão vir e vão adorar a Deus. É bonito ver aquelas crianças dançando, pulando, falando de Jesus, quando nunca antes teriam a chance. Amém? Amém. E olha, irmãos, igreja, como eu digo sempre, é tão bom que tinha que ter uma em cada esquina. Porque a igreja faz a diferença na sociedade. A igreja, ela é a esperança numa sociedade. Nunca acredite que a política é a esperança. Nunca acredite que as ideologias são a esperança de um povo. A esperança de um povo é Jesus. É a transformação que vem de dentro. É o reino estabelecido dentro da gente, e esse reino vai mudando de dentro para fora e criando algo diferente. Não é à toa, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, não é à toa que quando os discípulos de Cristo começam a perguntar para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam saber como orar, porque a oração, ela demonstra o quanto você quer chegar perto do teu Deus, e o quanto você quer esse Deus perto de você. É aquilo que o pastor estava falando para a gente ontem, que quanto mais perto de Deus você está, você vai percebendo as coisas mudando. Você vai perceber que o temor a Deus é o princípio. O pastor ontem estava pregando isso aqui de uma maneira tão bonita e profunda, porque quanto mais de Deus você conhece, mais ele se manifesta. Você concorda com isso? Mas ele vai se manifestar nas diferentes situações, não como os homens se manifestam, mas como ele, juiz, advogado, que não perde uma causa, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Ele sabe tudo aquilo que todos nós aqui precisamos ao mesmo tempo. Deus conhece você mais do que você mesmo. Amém? Amém? A onisciência de Deus me diz que Ele me conhece mais do que meus pais, mais do que eu, que Ele sabe tudo que vai se passar comigo e o que vem lá na frente. Porque Ele, além de ser onisciente, Ele deveria ser também onipresente, como é, porque não dá para conhecer tudo se não tiver todo o tempo junto. Por isso que esse Deus é maravilhoso demais, Ele não vai perder você de vista. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele está aqui, está presente na tua situação, Ele sabe o que você está vivendo hoje. Ele tem algo precioso no meio disso que você talvez não saiba. Mas Ele está te preparando para algo precioso, que você não consegue ver, mas Ele está vendo, porque Ele vê todas as coisas e te ama como ninguém. E por isso, quando os discípulos falam para Jesus, Senhor, ensina-nos, e o Senhor começa a falar para ele, olha, quando vocês orarem, orem assim. E aí, esse orem assim, que o Senhor está dizendo aqui em Mateus capítulo 6, a oração modelo que Jesus está ensinando, Ele não está dizendo assim, ó, toda vez que você orar, memoriza isso aqui, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino poder, né? Tem gente que ora essa oração para tudo. Estou com dor de barriga, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Estou faltando dinheiro, Pai nosso que está no céu, santificado. Está com dor de cabeça, Pai nosso que está no céu, santificado. Queridos, isso não é uma oração para a gente memorizar. Isso aqui são compêndios de entendimentos profundos sobre quem é Deus e o poder que Ele tem em todas as áreas da tua vida. É um Deus que se revela como Pai, podendo se revelar como poder, podendo se revelar como força. Ele decide se revelar como Pai nosso. Ele é Pai de todos nós aqui ao mesmo tempo. Senhor de todos nós aqui ao mesmo tempo. Então, quando você orar Pai Nosso, só essa frasezinha aqui tem que te levar a conhecer que Pai é esse que nós estamos falando. Isso aqui não é o meu Pai, com todos os defeitos dele. Isso aqui, com todo o amor que meu pai teve por mim, e eu amo meu pai, já faleceu, amo a minha mãe, já faleceu, mas nós estamos falando aqui de um Pai que olha por ti todos os dias da tua vida. Um Pai que te ama ao ponto de dar aquilo que é mais precioso por você. Um Pai que vai estar contigo no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua angústia. Olha que Pai. Pode dar um glória a Deus porque esse Pai está contigo? Tem gente que tem dificuldade de ver Deus como Pai porque não teve um pai bom. Alguns dizem, eu sou assim porque meu pai fez assim comigo. Eu fui ofendido pelo meu pai. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele é o Pai que está acima do seu pai. E Ele foi lá te buscar e te trouxe com amor para você estar aqui hoje e descobrir esse Pai maravilhoso que Ele é na tua história. Amém? A segunda coisa, quando você ora, Pai nosso que estás no céu, santificado, que o nome dele é Santo, 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 Santo. E por isso ele fala, sede santos, porque eu sou santo. E aí vem o texto que eu quero mencionar aqui. Ele diz, quando vocês orarem, olha, venha o teu reino. Irmãos, para eu começar a imaginar o que era reino, eu tive que estudar um pouquinho de monarquia. Porque a gente mal entende de democracia. E geralmente, na democracia, o que a gente faz? Você vota e coloca o governo no poder. A democracia, a premissa dela é essa, que o governo é colocado no poder pelo povo e trabalha para o povo, não é isso? E tem muita gente que confunde esse negócio, porque os discípulos, eles esperavam um rei. Eles todos estavam pedindo um rei que os libertasse do poder do Império Romano, um Deus que pudesse tirá-los da escravidão, um Deus que pudesse agir no meio do contexto onde eles estavam vivendo e trouxesse não somente a salvação das suas almas, mas a salvação daquela realidade em que eles viviam de opressão praticamente toda a sua vida. Esse povo orava por isso, esperava por isso, e eles achavam que Jesus era o rei Messias, que viria. E Jesus pregava, e Jesus falava isso. Depois, mais tarde, quando Jesus vai para a crucificação, e Pilatos pergunta, logo tu és rei? E o Senhor diz, tu dizes, em outras palavras, você está afirmando. E ele vai e continua dizendo, eu para isso vim. Não é, o reino dele não era desse mundo. O reino dele tem a ver com um território muito grande. O reino do Senhor é o universo. O reino do Senhor abarca todos os poderes desse mundo. Numa democracia, queridos, o poder do presidente ou do primeiro-ministro,
está dentro do território aonde aquele país geograficamente está localizado. Mas quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando do universo. Nós estamos falando de um Deus que controla as estrelas, o sistema estelar. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que tem domínio. E é interessante, queridos, que quando eu fui estudar sobre isso, todos os reinos, ele possui o rei que é senhor das propriedades do território onde lhe pertence toda essa região. Então, um rei, para ser rei, ele não é colocado pelo povo. Ele nasce rei. Ele já vem da linhagem. Ele simplesmente nasceu como rei. Ninguém discute isso. Você não faz impeachment do rei. Você não diz para o rei, já que eu te coloquei, trabalha para mim. É o rei quem diz, eu vou te colocar no meu reino. É interessante porque na monarquia, o rei era quem tomava as decisões de quem seriam súditos. A pessoa não dizia, eu sou daquele reino. Não, era o rei que dizia, você está apto para fazer parte do meu reino. Você pode dar um glória a Deus, que foi Deus quem te escolheu? Que Ele foi te buscar? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Você foi arrancado das mãos de um outro rei, aquele dominador desse império do mal, e trazido para o reino de luz do teu Senhor. Irmãos, o rei, ele também tem um território, um domínio. E é interessante que no domínio, tudo que estava dentro desse domínio que pertencia àquele rei naquela época, era do rei, inclusive as pessoas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus que no meio de 7 bilhões de pessoas, você foi inserido no reino de Deus? E que um dia desse, Deus vai te levar eternamente para o seu reino. Olha que coisa maravilhosa. O reino, ele tem domínio, e o rei tem o seu povo, escolhido por ele, para viver para ele. E o povo adora esse rei. Se curva diante do rei. Irmãos, o rei também, ele tem uma constituição, uma aliança real. Numa monarquia, o rei cuida do povo. É o rei quem tem um exército que cuida e dá segurança e proteção para o seu povo. O seu povo usufrui dos benefícios daquele reino. Você pode dar um glória a Deus que você está desfrutando dos benefícios do reino. Aqui na terra, quanto mais lá nos céus. É esse rei que deu para mim e para você e pede para você, venha o teu reino, Senhor. Isso aqui não é uma oração de quem está querendo se suicidar. Porque tem uns que cantam, Maranata, vem Jesus, está sofrendo tanto que o cara quer ir embora. Isso não é oração de desesperado. É oração de quem quer e não está satisfeito com o status quo em que esse mundo se encontra. Quando você fala, vem o teu reino, você está dizendo, Senhor, invade o meu. Amém? Invade o meu. Porque todos nós aqui, queridos, temos uma vontade. E Deus tem a vontade dele. E quando ele pede, orem, para que meu reino invada. Não é só a tua vida, ele vai invadir também o território que pertence a ele, que foi usurpado. E você vai ser parte de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Que o rei seja adorado.
Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver você como súditos de um reino. Isso, você vê, queridos, por isso que o mundo lá fora não entende a gente. Por isso que muitas vezes o mundo lá fora usurpa os nossos direitos. Porque eles têm o reino deles. Mas o reino de Deus vai ser estabelecido por causa da obediência dos súditos do reino de Deus. E quando a gente começa a permear os setores dessa sociedade, com o reino na cabeça, com uma vontade de Deus implementada em nós pela obediência nossa, à vontade do rei, as coisas começam a mudar. Você vê, por isso que política não muda esse mundo. O que muda esse mundo é um coração santificado, cheio da presença de Deus, disposto a obedecer a Deus, não importa o que venha pela frente, eu pago o preço. Irmãos, o reino de Deus é um reino que te dá uma cidadania. Eu e você estamos de passagem aqui em direção à cidade eterna. Um dia desse eu e você vamos ver papai, o nosso rei. E ele vai nos receber, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E esse reino que ele já preparou desde a fundação do mundo. E olha, querido, isso aqui é profundo demais, porque Deus já sabia que nós iríamos estar aqui. Que o futuro dessa terra tem muito a ver com o equilíbrio do povo de Deus em obediência à vontade do Senhor. Porque o reino de Deus, ele é eterno, tudo vai passar. Os governos desse mundo vão passar. E eu tenho descoberto que as pessoas caem no esquecimento. As pessoas passam. Os mais famosos do mundo ficam aí por um tempo. Depois caem no esquecimento. Mas o Senhor nunca vai passar. A sua palavra permanecerá. Há privilégios, há códigos de ética. Ninguém discute com Deus. Amém? Amém? Ninguém discute. Deus não é o Temer. Deus não é a Dilma, que você tira do poder a hora que quer. Se eu disser, Senhor, eu não quero mais você, ele continua dizendo, mas eu te quero, e daí? Você pode ir para o fundo do mar, lá eu estarei. Você pode voar para o céu, por mais longe que for, lá eu estarei. Você pode dizer o que quiser para Deus e Ele continuará insistindo, porque Ele te aceitou como súdito do seu reino e Ele não abre mão de você. Amém? Amém. Que rei maravilhoso você tem. Não dá vontade de a gente ficar aqui só glorificando a Deus? Porque, queridos, se você não entender o que os discípulos estavam imaginando como rei, a gente não entende essa oração. A gente não entende o que significa a soberania de Deus sobre a minha vida. A gente não entende o que significa, Senhor, vem o teu reino, invade o meu. Imagina se você começa a orar isso e Deus fala, tá bom, eu vou invadir teu reino. Você acha que vai mudar ou não? Deus vai mexer em áreas ou não vai? Deus vai mudar nosso caráter ou não? Deus vai mudar esse país ou não? Porque começa comigo. O reino de Deus não é um reino desse mundo que tem poder, que só pelo poder. O reino de Deus é um reino de persuasão. O Espírito vai contaminando a gente, vai mudando a gente de dentro para fora. A minha casa começa a sentir isso. O meu trabalho começa a sentir isso. As pessoas que olham para mim, elas ficam vendo a mim de uma maneira diferente. Porque Deus está fazendo uma mudança aqui dentro que nenhum homem consegue explicar. Eu não sei se você
se acontece contigo, de pessoas perguntar, pô, mas por que no meio da dor você ainda consegue ficar cantando esses hinos? Já aconteceu contigo isso? Porque no meio da dor você ainda consegue ter um sorriso no rosto. É porque a tua fé não depende da dor. Você imagina se a fé de Jesus Cristo dependesse da dor, de ir à cruz por mim e por você. Você se lembra que Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita, senão. Você está entendendo, queridos? Essa questão de você pedir, Senhor, que venha o teu reino, o reino de Deus em combate aos reinos, não só os meus, né? Mas também os reinos desse mundo, pode te fazer sofrer. E talvez seja aí o que nós não entendemos muitas vezes da realidade desse mundo, quando eles vêm contra nós com todo o poder, tentando tirar da gente a nossa alegria. Tenha fé, porque Deus é Senhor. Amém? Amém. Agora, olha que coisa maravilhosa, é que o reino de Deus, ele é feito para ficar eternamente. E Jesus dizia que a coisa mais importante para ele era pregar o reino. Ele fala que ele vem para estabelecer o reino. Você se lembra? Logo que ele começa o ministério dele, Mateus 4,17, ele diz, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,23, e percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias. Você vê, o reino de Deus, ele tem tudo isso. Quando, aquilo que o pastor estava pregando ontem, quanto mais intimidade com esse Deus, mais temor que você tem a esse Deus, mais você vê obras sobrenaturais acontecendo. Você concorda comigo? Concorda com o pastor Natalino? Concorda com a palavra? Quanto mais próximo de Deus você está, mais coisas vão acontecer que você não consegue explicar. Porque o reino do Senhor é um reino eterno. É um reino que tem a ver, começa aqui, mas daqui a pouco ele vem e se estabelece de vez. Ele é, mas ainda não. O reino de Deus está, mas ainda não. Ele está porque Jesus entrou no teu coração e te escreveu. E você já está inscrito no livro da vida, que te dá direito ao reino. Mas vai vir aquele dia, virá aquele dia, em que o Senhor irá buscar todos os súditos do seu reino, o qual você é parte. Amém? Então esse reino não é de política, mas é de persuasão. E Jesus, ele mostra isso enquanto ele estava aqui, em todos os lugares que ele passava. O poder de Deus, do rei, se manifestava através da sua vida. E assim vai se manifestar na tua casa. Você crê nisso? Vai se manifestar no seu trabalho, vai se manifestar na tua profissão. E o Senhor está querendo fazer isso por você, porque você é súdito do seu reino. E o Senhor quer que outros olhem para você e vejam a importância e o privilégio que é fazer parte do reino do Senhor. Você vê por que é importante você orar, venha o teu reino? Agora, a coisa fica ruim, se isso já não era difícil, você orar, venha o teu reino, porque vindo o reino, o Senhor vai mudar tudo em você. Está pronto? Eu me lembro quando eu pedi, Senhor, venha o teu reino, Deus começou a mexer em áreas que eu não gostava. Ele começou a me dar princípios que eu não gostava, as leis dele. E aí, muita coisa teve que mudar na minha vida. Meu comportamento mudou. A minha forma de ver a minha família mudou. A forma de olhar o meu filho mudou. A forma de ver o meu trabalho mudou.
eu comecei a perceber que tudo era para a honra e glória do reino de Deus. Que a minha vida vivida aqui, ela só serve se eu entender quem domina tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, porque Ele é Rei. O território do Senhor abarca não somente a minha vida, mas meus pensamentos, meu comportamento, tudo que eu faço. Irmãos, por isso que o reino vem primeiro no coração. Por isso que o Senhor está pedindo, ora, quando você orar, ore, venha o teu reino. Estabelece o teu reino no meu coração. Porque se o meu coração está cheio da soberania de Deus, tudo mais vai funcionar de acordo com o Pai. E a coisa mais interessante, irmãos, é que esse reino não somente é um reino, logicamente, meu Deus não é um Deus de geografia. O homem, pelo pecado, faz com que Deus divida esse mundo geograficamente, com os mares. O pecado criou a Torre de Babel. O pecado, no capítulo 10 de Gênesis, faz com que o mundo se divida, talvez um cataclisma tremendo, um terremoto, e as águas dividiram a terra em continentes, e o homem então começa a viver em lugares diferentes, com línguas diferentes. E aqui quando você fala, vem o teu reino, Deus também está dizendo, quando você orar, pense que esse mundo precisa experimentar aquilo que você tem experimentado de mim. Amém, irmãos? Amém. Isso significa que Deus está dizendo assim, eu não estou satisfeito com o status quo em que este mundo está vivendo. Por isso, você precisa orar o tempo todo, venha o teu reino, mas não somente para você, mas que através de você, esse mundo possa ser tocado com o meu amor, com a minha graça, com a minha restauração. Amém? Amém? Porque esse nosso Deus, Ele ama o mundo. De que maneira? Tal, que é capaz de dar o seu filho para morrer por aqueles que por causa da igreja, os súditos do reino, vão alcançar toda essa humanidade. Amém, irmãos? Não é legal? Agora a coisa fica ruim ainda, se isso já não era ruim. Olha só a próxima frase. Seja feita aonde? Meu Deus. Será que a vontade de Deus, irmãos, está sendo feita lá no Congresso? Lá no Senado? Como é feita lá nos céus? Será que a vontade de Deus tem sido feita no Brasil, como ela é feita lá nos céus? Você está vendo? Quando eu oro, a oração modelo, eu estou dizendo, Senhor, eu farei com que o teu status quo seja obedecido, para que essa terra experimente o que significa ser parte do teu reino. Estamos juntos, irmãos? Amém. Estamos juntos? Amém. Isso significa, irmãos, que muitas vezes eu vou perceber que a minha vontade não é a vontade do Senhor. Eu tenho percebido isso cada vez que eu vou na Índia. Chega lá na Índia, o pessoal quer ficar andando de mãozinha dada comigo. Homem com homem, não é, né? Aí vem aquele irmãozão grande, pega na minha mão e quer andar de mãozinha dada. Eu fico até sem graça. Principalmente que eu levo pastores daqui para ir comigo para lá e eles não entendem da cultura, né? Aí fico olhando aquele negócio, meio, né? Você vai começar a amar o diferente. Às vezes tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você que não ajuda. De repente Deus vai te pedir, como a gente estava falando aqui, o pastor estava dizendo, semana que vem é celebração do dar.
Eu não sei se vocês escolhem quem você vai dar, é isso? Mas vai que... né? Outro dia na minha igreja, eu pedi para um rapaz se vestir de mendigo, que ninguém conhecia na igreja, e tentar entrar na igreja. Ele meteu cachaça num cobertor, né? E mastigou um alho. Aí ele vai entrando pela porta. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, não vai entrar. O diácono logo catou ele lá na porta, não, convenceu ele para sentar no último banco. E aí, quando eu vi que ele entrou, eu falei, vamos cantar aquele hino que dá as boas-vindas e tal. Sai do seu lugar e dá um abraço no visitante. E onde ele estava, abriu uma clareira, porque ninguém chegava perto. O fedor era tão forte. E de repente, irmãos, eu falei assim, e eu tinha dito para a igreja, hoje nós vamos ter um pregador aqui, e eu gostaria que vocês orassem para que ele chegasse logo e tal. Ele está meio atrasado, e ele estava lá. Aí eu falei, quem quer dar um testemunho? Aí ele levantou a mão. Aí o pessoal já em cima dele, né? Aí ele conseguiu se desvencilhar do pessoal, veio, né, andando rápido, e 2 diáconos atrás, do tamanho do meu irmão ali sentado, né? Assim, bem forte. E vieram atrás dele, achando que ia dar um pau aqui no coitado do pastor, né? Aí ele chegou até a frente. Eu falei assim, olha, aqui está o pastor que vai pregar hoje à noite para a gente. E aí ele pregou sobre algumas coisas do reino de Deus. Por exemplo, capítulo 25 de Mateus diz que quando a gente chegar lá no céu, isso aqui é um texto escatológico, isso aqui não é um texto para a gente ficar abrindo obras beneficentes, não. O texto de Mateus 25, 34 em diante, é um texto para quando você acabar a tua vida aqui, chegar lá em cima, o Senhor vai olhar as tuas mãos. E olha o que diz o texto, que venham benditos do meu Pai, entra para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. E aí começa uma história, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de comer. Estava com frio e estava doente, e aí vai dizendo, estava na prisão, tal. Parece que isso aqui tem a ver com caráter que você desenvolve ao estar no reino. Porque quando o Senhor te chama, Ele não chama você primeiro para ser pastor, para ser engenheiro, para ser médico, para ser qualquer coisa. Ele te chama para ser um seguidor, um discípulo, andar com Ele, sentir com Ele as coisas, ver o mundo como Ele vê, fazer a vontade dEle como Ele quer. Você não vai na frente e vai, Senhor, e puxando o Senhor, Senhor, faz isso para mim. Não, é o Senhor, o Rei, que diz para você, filho, olha esse mundo, olha a tua vida, olha o que eu quero para você, olha que ministério tremendo. E nesse caminhar com o Senhor, você vai sentindo o coração dele, você vai percebendo quão bom é andar com o Senhor, você vai percebendo também que a vontade do Senhor é boa, perfeita e você tem segurança, e você começa a tomar decisões baseadas naquilo que você está experimentando no caminhar com o Senhor. E aí você está disposto a dizer, faz, Senhor, de mim o que tu quiseres. E aí é interessante que quando o pastor pregou naquela noite, ele foi tirando tudo aquilo, né? E pregou, e ele dizia uma coisa interessante. Ele falou, olha, a ovelha verdadeira, ela é inocente demais. Ela pergunta para o Senhor, Senhor, mas quando eu te vi com fome? Porque geralmente quem é Deus, eu tenho ouvido que tem tudo, faz tudo, tem todo o poder. Como é que eu vi você com fome? Quando que eu vi você com frio, com sede, doente?
E o Senhor diz uma coisa interessante naquele texto: toda vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês estavam fazendo. Você está vendo? Você está vendo? O reino de Deus, ele não tem a ver só comigo. Mas uma vez que ele se estabelece em mim, e eu começo a entender a vontade desse Deus, o amor desse Deus, as instruções desse Deus, os decretos desse Deus, os mandamentos desse Deus, a palavra inteira desse Deus, irmãos, eu começo a agir como Cristo agiria, estando entre nós. Amém? Amém? Porque sou discípulo, porque fui escolhido. Irmão, naquela época, uma pessoa que se estivesse na sinagoga, ela aprendia dentro da sinagoga a ser como um rabino. E se ele quisesse seguir o caminho e ser como um rabino, os pais, com 12 anos de idade, aquela criança aparecia diante do rabino com seu pai, e o pai perguntava: será que meu filho pode ser como o Senhor? E aí o filho teria que deixar a sua casa, viver com aquele rabino, e aprender do rabino, quando ele acordava, quando ele dormia, como ele interpretava a lei oral, como ele interpretava a história. Era assim. Mas eu louvo a Deus porque o meu Senhor, o meu Rei, Ele veio até a mim e me perguntou: filho, você quer me seguir? Você quer me seguir, filho? E me deu o privilégio, queridos, de ser como Ele, de buscar a imagem e semelhança do meu Deus. E hoje, quando eu ando no meio do caminho, era como se eu fosse um pequeno Cristo, caminhando entre as pessoas, e ela olhando para mim e vendo eu como se eu estivesse caminhando assim. É Ele, foi Ele, e sempre será Ele, o princípio, o meio e o fim. A minha oração, a tua oração: venha o teu reino, Senhor, vem agora, Pai. Estabelece esse reino, faz a tua vontade nessa cidade, enche essa cidade da tua luz. Senhor, usa a minha vida para que a tua vontade se estabeleça aqui nessa cidade. E Senhor, que a tua vontade seja feita. Irmãos, eu descobri com a morte de meu pai e a minha mãe, 2 meses um para o outro, eu tive que fazer 2 velórios. Eu descobri que não é fácil fazer essa oração: seja feita a tua vontade, Pai. Essa oração é legal a gente fazer quando está todo mundo junto. Opa, a gente fica forte. Agora, no escuro, quando ninguém te vê, quando a situação está ruim demais, quando você está para perder alguém tão querido, e você tem que orar: seja feita a tua vontade. É mais difícil, é muito mais difícil. Mas quando você tem esse caminhar no reino, quando você entende o teu rei, quando você entende aquilo que está à tua espera, quando você entende que a tua jornada aqui na terra, ela tem tudo a ver com aquilo que nunca mais vai terminar na eternidade, aí a esperança. E eu posso louvar a Deus que um dia desse eu estarei junto no lugar onde meu pai e minha mãe estão. Não importa quanto choro eu vou ter aqui pensando neles, mas a minha alegria é fazer parte do corpo de Cristo, é fazer parte, queridos, desse reino que é eterno, que não se abala, nunca acaba. Ele é sempre eterno. E que um dia desse o Senhor vai vir buscar e vai me levar. E olha, tem gente que tem medo da morte. Eu também tenho, viu? Não fica pensando que eu sou... eu tenho medo da morte. Uma vez eu estava lá na Índia, diante de um crematório. E no crematório
O crematório lá é diferente do crematório aqui. É um bocado de madeira, né? É uma fogueira, e aí põe o corpo em cima, aquilo vai queimar, nem tudo queima, nem tudo crema, e fica aqueles pedaços que vão ser jogados no Rio Ganges. Eu fui lá para ver, né? E aí tirei uma foto, e de repente apareceram 6 homens, começaram a me bater. Eu falei, meu Deus, não volto mais para casa. Era solteiro, não era casado com essa coisa linda, que é a minha esposa, que está ali sentada. Naquele desespero, meu Deus, não vou casar. Vou morrer e não vou casar. E os caras me batendo, porque eu tirei uma foto de um lugar sagrado. Eu não sabia, né? E aí fui falar numa igreja assim, aí a pessoa veio depois para mim, pastor, o que o senhor sentiu naquele momento que o senhor estava apanhando? Eu falei, uma dor, irmã, uma dor. Porque pegava assim, aqui mais ou menos no rim, aqueles socos, dava uma dor tremenda. Porque eu não quero morrer. Sabe por que eu não quero? Porque se Deus preservar a minha vida agora, eu quero servi-lo. Eu quero adorá-lo. Eu quero viver para esse reino. Eu quero que o reino de Deus, enquanto eu estiver aqui, seja estabelecido, onde quer que eu plantar os meus pés. Eu quero isso, eu peço isso. Eu olho para o meu filho e às vezes eu fico pensando, Senhor, que ele olhe para o Pai e veja um Pai com o caráter de Cristo, a vontade de Cristo, os sonhos de Cristo, para que um dia ele olhando para trás, quando eu for embora, não estiver mais aqui, ele pegue aqueles livros que eu vou deixar e descubra que eu escrevi, risquei, comentei, falei de coisas do meu coração. Ele descubra no final o Rei, o Senhor dos Senhores, um Pai que tentou e fez com que tudo acontecesse para que ele pudesse ter os caminhos do Senhor. Olha, não tem nenhuma herança maior do que essa, que você possa deixar para os seus filhos, do que um homem, uma mulher com caráter divino. Um homem, uma mulher que aprendeu a obedecer o Rei, o Senhor dos Senhores. E isso vai fazer uma diferença tremenda na minha e na sua oração. Quando a gente começar a dizer, vai, Senhor, estabelece, Senhor, que essa terra seja cheia da tua glória, Pai, por causa da minha vida, por causa da sua vida. Queridos, que Deus possa nos usar como igreja. Hoje o carnaval está aí fora, e você está vendo muita gente, de repente, pessoas da tua família que estão participando em algum desses bailes e que vão perder talvez alguma coisa. Venha o teu reino, Senhor. Estabelece o teu reino na cidade de Santos. Amém? E que seja feita a tua vontade, aqui em Santos, e até onde tu quiseres, Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu estive, só para dar um relatóriozinho pequeno e já termino aqui. Eu estive na Alemanha visitando um amigo meu que é CEO da Mercedes, e ele, sempre que vem ao Brasil, ele quer conversar com a gente, então ele foi desafiado a trabalhar com refugiados. Ele falou, mas eu não sei fazer isso, rapaz, meu negócio são os carros da Mercedes, a gente fazer um trabalho de tecnologia e tal, eu não sei pregar o evangelho, não sei nada disso. Sabe o que ele fez? Ele voltou, começou a visitar os refugiados, e criou uma amizade tão grande com os refugiados, que hoje ele cuida de 200 famílias de refugiados na cidadinha dele, e ele abriu uma ONG, e agora ele estava mandando aqui fotos para mim, eu estava sentado ali, entrando um bocado de foto no WhatsApp, do trabalho que ele está fazendo, e eu com refugiados. E eu fui lá conhecer o trabalho dele. Interessante, tinha um garoto de 17 anos, irmãos, que foi colocado no bote, lá na Síria. E esse menino, dentro do bote, ele me mostrou um videozinho, eu tenho um videozinho comigo, no meio daquele mar, aquele bote, né, subindo e descendo nas ondas, e eles todos pedindo, Alá nos ajude, Alá nos ajude. Ele disse para mim que 90% do pessoal que saiu com eles ficou no meio do caminho.
Teve um outro menino que nós conhecemos, que ele se jogou no mar, porque ia morrer de qualquer jeito, e nadou 7 horas, até que um barco passou e resgatou ele de dentro das águas, e esse rapaz foi parar onde nós estávamos. Nós tivemos um outro da Eritreia, conversando com ele. Esse rapaz, ele atravessou 3 países, um deserto. Ele dizia que as pessoas iam ficando doentes dentro daquele carro, e eles jogavam do lado de fora, para morrer no meio do deserto. Hoje a gente sabe que Deus está trazendo essa gente para a Europa, está trazendo aqui para o Brasil, porque o reino vai ser estabelecido nesses lugares. Irmãos, se a palavra de Deus é correta, o fim está próximo. E se o fim está próximo, o nosso início está para começar. O reino de Deus, de vez, virá para ser estabelecido. E vai haver gente de todos os povos, línguas, raças, nações, e adorarão o Senhor como Rei, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ah, irmãos queridos, esse Rei está aqui entre nós, estabelecendo a sua igreja, o seu reino, para um dia desse, nós usufruirmos da presença eterna com esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa esperança. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele tem algo para você. Você foi preciosamente criado para ser usado para a glória e honra do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pastor.